Olá, meu nome é Ney Herman, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Opinião aqui na TV Vila Velha, cada vez mais a TV que a nossa gente vê. Hoje nós vamos falar sobre o Parque Estadual de Vila Velha. Comigo, no estúdio da TV Vila Velha, está o senhor Leandro Ribas, gerente-geral do parque, nomeado pela Ecoparques do Brasil, que recentemente ganhou a licitação para tocar o Parque Estadual de Vila Velha, o primeiro parque criado pelo governo do Paraná, isso acho que nos anos 50 ainda. Isso. Obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço, Ney. Tudo de bom para você, obrigado pelo convite e agradeço a oportunidade de estar mostrando as novas ideias do parque para todos os pontagrossenses. Novamente, obrigado pela sua presença. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes. Programa Opinião. Apoio. Supermercados Tozeto, bem mais que um supermercado. Angeli Day, onde os anjos de Deus se encontram. Maxi Clean, o melhor atendimento para o seu bichinho de estimação. Box 101, o mundo da tecnologia ao seu alcance. E Armazene Baggio, guarde o que você quiser aqui. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. Este é o segundo bloco. O tema de hoje, o Parque Estadual de Vila Velha. Comigo, no estúdio da TV Vila Velha, está Leandro Ribas, gerente-geral do parque. Eu gostaria muito de agradecer novamente sua presença aqui. Eu sei que sua agenda é ocupada. Sei que o senhor vem dividindo o seu tempo entre Curitiba e Ponta Grossa, né? E também, já de cara, desejo boa sorte em todos os trabalhos que serão executados. O Parque Estadual de Vila Velha passou por um processo de licitação. Quem venceu foi a empresa para a qual o senhor trabalha, a Ecoparques do Brasil, que tem um know-how incontestável, administrando, se eu não me engano, tanto o Parque das Cataratas, quanto, por exemplo, o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. São duas unidades que servem como referência e são muito bem administradas, fora, obviamente, outras unidades. E acredito vocês devam ter uma expectativa muito grande para tudo que vem surgindo em possibilidades de negócios, com o país recuperando o seu fôlego do ponto de vista financeiro gradativamente depois da crise deflagrada em 2013. Então, eu gostaria que o senhor nos ajudasse a entender um pouco melhor o que vai acontecer daqui para frente. Por exemplo, vocês ainda estão administrando o parque em parceria com o governo do estado do Paraná? Exatamente, Ney. A gente acredita muito no potencial turístico, não só do Paraná, do Campos Gerais, como também no Brasil. E essa oportunidade do Parque Vila Velha foi vista com excelentes olhos pelo grupo de acionistas, porque Vila Velha é um ícone do estado paranaense. Assim como Foz do Iguaçu, Vila Velha são os pontos turísticos mais divulgados de todo o estado do Paraná. Então nós acreditamos muito no potencial desse parque. Ainda estamos sim num processo de transição. O contrato foi assinado no dia 19 de fevereiro e de 19 de fevereiro até o dia 20 de março, o governo do estado, através do IAP, continua fazendo a operação e gestão do parque, com nós assistindo essa operação. O que seria o assistindo esta operação? Vendo quais são as demandas atuais do parque, onde que a gente pode implementar novos atrativos, a operação em si do parque. Após esses 30 dias, nós assumiremos o parque com o governo assistindo a nossa operação, para ver se a gente está continuando com os parâmetros pré-estabelecidos em editais. É bom frisar também que nesses 30 dias nós estamos formatando nossos planos de transição, os planos operacionais, com o que nós iremos propor para o parque de operações e novos atrativos. Nós protocolando esse plano, o governo terá 15 dias para dar o retorno para a gente, para daí sim a gente assumir o parque de vez. Eu gostaria que o senhor nos explicasse mais ou menos, depois disso, o que ocorre. Pelo que eu entendi, então, nessa fase inicial, que dá aproximadamente 60 dias, vocês têm uma administração consorciada, em conjunto, pelo menos, com o Instituto Agro e Terra, o antigo IAP, o antigo Instituto Ambiental do Paraná, com o Instituto Agro e Terra, para que depois vocês possam, em definitivo, tocar o parque pelos próximos 30 anos, Exatamente. Que é o tempo de concessão. Isso. Mas vocês, obviamente, já têm, com base no know-how que possuem, no mínimo uma expectativa inicial de investimentos e, no mínimo, algumas metas a serem implementadas já de cara. O senhor poderia nos antecipar quais são esses planos? Sim. A gente tem previsão de um aporte inicial de 15 milhões de reais para os atrativos do parque.
Lógico que isso não são 15 milhões colocados logo no primeiro momento, até porque alguns desses investimentos merecem um estudo mais cuidadoso, como, por exemplo, o elevador de Furnas, né? E alguns desses itens, existem tempos contratuais para nós fazermos essas execuções. Citando novamente o exemplo do elevador, a gente tem um prazo de até 5 anos para apresentar a solução para aquele local. Lógico que é interesse nosso ativar o quanto antes, porque é um atrativo onde fez o parque atingir a marca de 240 mil visitantes no passado. Porém, a gente tem algumas limitações já previstas em editais também, que trata-se do plano de manejo. Por se tratar de uma unidade de conservação, alguns atrativos precisam estar inseridos num novo plano de manejo que precisa ser revitalizado pelo Instituto Água e Terra. Perfeito. Bom, vocês vão montar uma praça de alimentação no local também, um novo centro de visitantes? Sim, essa é uma das ideias. A gente precisa revitalizar o restaurante existente, logicamente que atendendo aos parâmetros ambientais. Então, estive conversando já com alguns setores dentro do Instituto Água e Terra e com alguns fornecedores de alimentos e bebidas para estudar, por exemplo, a melhor coifa, a melhor chaminé que se possa colocar para a elaboração das refeições que não exalam cheiro para a fauna do local. Então, todos esses itens precisam ser estudados e colocados para apreciação do IAP para aprovação. Na realidade, quando a gente olha para o Parque de Vila Velha, olha de fora, né, como espectadores, a gente vê uma série de potenciais. São, assim, inúmeros. É um local mais do que adequado, por exemplo, para se implementar projetos de arvorismo, né? Vocês pensam em algo nesse sentido, não? O arvorismo é uma das atividades que já está contemplado no plano de manejo, na região de Furnas. Então, a gente já está fazendo projetos para a implantação de um circuito de arvorismo entre a Furna 1 e a Furna 2, próximo ao estacionamento daquele núcleo, que nós estamos fazendo a divisão do parque por núcleos. Então, o núcleo Furnas contará com o arvorismo logo após esses 90 dias. Eu acho isso fantástico, porque, na realidade, as pessoas têm que ter um atrativo a mais além dos próprios rochedos, né? Os arenitos, eles são fabulosos, mexem com a imaginação das pessoas, mas as furnas, elas são fantásticas. Eu cheguei a utilizar o elevador quando ele ainda funcionava e fui até a base, onde se encontra aquela plataforma. Aquela furna é fantástica, vista de dentro. Tem ali uma espécie endêmica de lambari, que é fantástico, quando a gente começa a analisar do ponto de vista biológico, como se fosse um fóssil vivo, porque ele ficou isolado naquele local, né? Então, isso é, como eu disse, fantástico, do ponto de vista científico, eu falo. Mas, ao mesmo tempo, a ciência ela precisa de fundos, né? A empresa precisa de arrecadação. E a ideia de se privatizar o parque é excelente para todos os envolvidos, principalmente para o governo do estado do Paraná, que passa a arrecadar em vez de gastar. Aliás, quanto que o governo vai levar de royalties pela operação do parque, percentualmente falando? O percentual é de 15,2% do faturamento bruto do parque. Como eu disse, a ideia é perfeita, né? Então, parabéns ao governador Ratinho Júnior pela iniciativa, parabéns aos secretários de Estado envolvidos nesse processo. Eu gostaria de falar um pouco mais sobre o elevador. Como eu disse, o elevador ele realmente é uma ferramenta para a atração de turistas. Sem dúvida. Ele também desperta nas pessoas um encantamento. Mas você tem uma série de pessoas, eu não gosto da expressão eco-chato, porque eu acho que isso é um pouco pejorativo, mas pessoas com uma visão muito arcaica de unidades de conservação. Para essas pessoas, o Parque de Vila Velha deveria ser simplesmente fechado, né? E não é assim que as coisas funcionam. A consciência ambiental só se desperta com a visitação. Não existe outra forma de você despertar a consciência ambiental, né? E o elevador tem uma função didática nesse processo, né? Vocês acham viável, os estudos ainda estão sendo feitos, de recuperar o elevador? Sim. Ou, por exemplo, a gente precisaria arrancar, aquela estrutura é muito antiga, arrancar toda aquela estrutura e colocar uma estrutura talvez mais nova, com uma liga metálica mais leve e mais resistente? Então, são vários projetos, né, Ney, que a gente ainda está na fase de estudo. Como eu falei para você, nós temos um prazo de até 5 anos
para revitalizar o elevador. Só que a gente quer fazer isso com a maior brevidade possível, porque é interesse nosso também, né? Então a gente pensa ou no restauro do elevador atual, aproveitando-se de toda a história, todo o contexto daquele elevador hoje. Lógico que usando tecnologias mais ambientalmente corretas, né? Hoje a metodologia que foi utilizada hoje no elevador envolve muita graxa, combustão a diesel. Então são coisas que a gente realmente precisa rever, porque nossa preocupação também é de tratar o parque, continuar tratando o parque como unidade de conservação. Perfeito. Então, obviamente, o elevador vai ser elétrico, né? Ou seja, então, sem estrutura envolvendo combustíveis fósseis. Exatamente. Pelo que eu já pude entender. Provavelmente sim. Não sei se vocês vão substituir ou não a estrutura, mas eu, sinceramente, não veria problema nenhum na substituição de estrutura, se fosse para facilitar a visitação, como eu disse. Né? E não é só facilitar a visitação, né? A gente também tem a questão harmônica com o local. Perfeito. A gente precisa colocar um atrativo que seja harmônico com o local. Se a gente conseguir revitalizar, eu recebi fotos do passado do elevador, por exemplo, eu não tive a oportunidade de conhecer como você conheceu, de descer lá embaixo, na Furna. Mas ele era totalmente colorido, uma parte amarela, outra azul, outra vermelha, coisa que não cabe hoje harmonicamente com o parque. Então, a gente trabalha bastante nesse contexto de harmonizar o que o parque tem a oferecer. É nesse contexto, como você mesmo falou, que a gente quer fazer essa revitalização do elevador. Nós tínhamos uma piscina no Parque Estadual de Vila Velha. Se eu não perguntar isso, quem está assistindo agora o programa, e é de Ponta Grossa, e o programa passa em Ponta Grossa, então, assim, vai ficar muito bravo comigo. Né? Quem é mais antigo e, porventura, vinha agora, nesse momento, assistindo o programa, a piscina teve, infelizmente, se não me engano, uma tragédia ali nos anos 70, 80, não me lembro bem. Alguém morreu afogado, enfim. Daí, vamos fechar a piscina e fecharam a piscina. Uhum. Mas a piscina, naquele ponto, logo acima dos arenitos, sinceramente, tinha uma visão espetacular. Né? Era lindo de se ver. Né? Uma piscina com borda infinita ali não ia ficar feio. Né? Aí, de novo, tem algum ecologista se revirando na cadeira quando eu falo. Mas, de novo, eu penso na questão da consciência e preservação. A piscina, naquele ponto onde ela já tinha sido implementada, ela, sinceramente, não interferia tanto assim no ecossistema. Não sei se vocês fariam isso ou não, mas menciono isso pelo seguinte: vocês pensam em reativar alguma atração nesse sentido e talvez em implementar uma pequena unidade hoteleira no local? Fez parte do nosso master plan. Quando a gente apresentou a nossa proposta de negócio para o Parque de Vila Velha, a gente contemplou tanto uma possível utilização como hospedagem, como camping, glamping. A gente prevê isso no nosso plano de negócios, uma implantação futura de hospedagem no local. Ou day use, por exemplo, que a gente pode contemplar uma piscina. Logicamente que hoje não seria possível, porque não existe no plano de manejo essa possibilidade de abertura do parque para hospedagem, né? Então, mas em contato também com o Instituto Água e Terra, o processo de revisão do plano de manejo já está sendo licitado. Existe um outro aspecto que é interessante. Antigamente as trilhas eram um pouco mais variadas, né? Incluíam, por exemplo, a pedra suspensa, que é... Certo. Existe o risco da pedra cair. Existe o risco de um avião cair no estúdio nesse momento. Não caiu. Né? Acho que não. Então, a probabilidade de acontecer a queda da pedra suspensa, sinceramente, é remota. Vai acontecer um dia. Aquilo é arenito. Né? A pedra já está ali há milhares de anos e uma hora ela vai cair. Se não cair na cabeça de ninguém, ótimo. Né? Mas vocês pensam em reabrir, por exemplo, a trilha da pedra suspensa? Pensamos também. A gente está criando, modelando como a gente vai fornecer esse atrativo ao nosso visitante. Seja criando uma passarela suspensa até que você leve aquele palco onde a pedra suspensa está instalada hoje. A gente está pensando ainda qual que é a melhor maneira de você instalar esse atrativo, lógico que pensando na segurança do nosso visitante e também na questão ambiental. Porque, sinceramente, é uma vista deslumbrante. Sem dúvida. É algo que não tem nexo aquilo ficar fechado. Né? Eu penso como elemento para visitação, compreende? Nesse aspecto que eu menciono.
Os mais saudosistas vão lembrar da pista de kart no Parque Estadual de Vila Velha. A pista de kart eu já acho um pouco problemática por conta do combustível fóssil, Uhum. né, e por conta do ruído dos motores. Né? Então aquilo realmente era complicado, né? Mas, de novo, era lindo. Só que agora a gente tem, inclusive, uma competição internacional com grandes nomes do automobilismo com uma fórmula de carros elétricos, a Fórmula E. Uhum. Aí, por exemplo, eu já não vejo problema. Né? Eu espero não ser linchado por ninguém, né? Mas, enfim, se não tiver impacto ambiental considerável, se o impacto ambiental for baixo, isso deve ter alguma forma de mensurar, seria uma forma muito, muito curiosa de tentar atrair mais turistas ainda para o Parque de Vila Velha. Né? Sim. Ou seja, você tem uma prova internacional, por exemplo, de automobilismo ali. Estou mencionando algo, não estou dizendo que deva ser isso. Claro. Se eu não me engano, em 2019, a Prefeitura fez algo inédito. Foi um dia de balonismo em Vila Velha. Ideia fantástica, comprada pelo prefeito Marcelo Rangel, iniciativa do presidente na época, Fundação Municipal de Turismo, hoje Secretaria de Turismo, portanto, secretário da pasta, Edgar Ranf. Uhum. Né? Então, o Edgar Ranf teve a ideia brilhante de fazer o balonismo no Parque de Vila Velha. E foi realmente uma ideia brilhante, porque você atrai as pessoas para um passeio completamente fora do habitual para o Brasil. A verdade é essa, o balonismo não é uma atividade comum no Brasil. Deveria ser até, pelas paisagens que nós temos, tal, uma opção fantástica de passeio, mas não é comum no Brasil. Vocês pensam em usar essas ideias criativas dentro do processo? Todas as ideias, Ney. Como você está falando agora, eu já tinha escutado falar a respeito do antigo cartódromo dentro do parque. Confesso que nós não pensamos sobre isso no nosso plano de negócios, mas você colocou um macaquinho no meu ombro, digamos assim, e é uma ideia que eu vou levar para frente. Então, todas as ideias, eu tenho conversado com diversas pessoas aqui em Ponta Grossa, eu estou fazendo a minha inserção na cidade também, né? O nosso público principal é o pontagrossense, é o povo de Campos Gerais. Então, a gente tem escutado muito sobre essas ideias e sobre o que o parque ofereceu no passado. A piscina foi muito lembrada, a pista de kart foi muito lembrada. Então, a gente tem muitas ideias do que implantar no parque para deixar ele cada vez mais atrativo, né? O balão, por exemplo, hoje o plano de manejo permite o balão de voo cativo ou voo estacionário, onde ele levanta no mesmo local, ele é ancorado por cordas, levanta a uma altura de 50, 60 metros, mais ou menos, e você contempla o parque do alto. Então, esse tipo de atividade já é liberada pelo plano de manejo. O voo panorâmico, o voo livre, a consulta é um pouco maior, até pela proximidade com o aeroporto de Santana, do parque. Então, eu preciso fazer um casamento entre o plano de manejo com a ANAC para poder liberar o voo regular panorâmico de balão do parque, daquela região em si. Então, hoje o plano de manejo não permite, por exemplo, você voar de balão sobre o parque seria um crime ambiental, certo? Mas a gente está costurando algumas ideias para poder liberar isso aí também, porque também é interesse nosso colocar o voo panorâmico. Tem coisas na legislação que, sinceramente, eu nunca vou entender. Daí tem quem fale mal, há quem não concorde, por exemplo, com os bolsonaristas e com algumas máximas dos bolsonaristas. Né? Sobrevoar o Parque de Vila Velha de balão hoje é crime ambiental. É impressionante, não tem como causar dano isso. Mas tudo bem, são situações bem próprias e peculiares do Brasil. Né? Por isso que eu falo que existem alguns exageros de ambos os lados. Né? E esses exageros não fazem bem para ninguém. O que faz bem para o país como um todo é fazer negócio, e os negócios prosperarem e irem para frente. Né? Desde que todos consigam ter um entendimento mínimo sobre o que é fazer um bom negócio. Sem dano a ninguém, repito. Né? Mas eu não consigo ver dano num balão passando por cima, né? Dos Arenites, por exemplo. E cá entre nós, eu já vi imagens com drones, eu nunca voei de balão ali por cima, nem com aeronaves pequenas, mas eu já vi imagens de drones feitas do alto dos Arenites. É muito bonito. Né? Sim. É muito bonito. É algo que realmente poderia ser implementado no parque. Porque, de novo, atrairia um volume grande de turistas,
né, e esse volume grande de turistas ficaria encantado e falaria bem, e outros turistas viriam, enfim, isso movimenta a economia sem qualquer tipo de dano ao parque. Hoje, por falar em plano de manejo e turistas, o parque está autorizado a receber quantas pessoas por dia? Isso deve ser revisto? Sim, vai ser revisto também. Hoje o parque está autorizado a receber 600 pessoas por dia. Mas pelo que eu andei pesquisando também, né, e muito dessa limitação é pelo número de atendentes que o parque dispunha. Então, eu creio que isso seja fácil da gente reverter positivamente para aumentar o número de turistas no parque por dia. Ressalto que também a sua ideia da fomentação do turismo em Ponta Grossa. A gente quer deixar o parque atrativo para que a pessoa que venha conhecer o parque não visite ele em apenas um dia. A gente quer deixar o parque para ele visitar no mínimo em 2 dias de tantos atrativos que a gente quer colocar lá. Então isso sim vai movimentar muito o trade turístico de Ponta Grossa e dos Campos Gerais. Até porque a pessoa que vem para o Parque de Vila Velha não precisa ficar só no Parque de Vila Velha. Além do parque, nós temos outras atrações próximas que acabam sendo beneficiadas no processo. Por exemplo, o Buraco do Padre, Sim. Que fica numa área privada, se eu não me engano, ainda pertencente à família Schaeffer, do ex-secretário municipal Álvaro Schaeffer, do irmão dele, o Rogério Schaeffer. São empresários com uma visão brilhante do Grupo Águia, pessoas que eu admiro profundamente, e já fizeram um processo de revitalização do Buraco do Padre, facilitaram a chegada dos turistas ao buraco de maneira sustentável, sem choque com o ambiente natural, né, tudo muito bem feito. Né? E é a mesma geoformação. Uhum. Porque o que é o Buraco do Padre? É uma furna, né, com uma fenda lateral. Sim. Né, e com uma cachoeira de 35 metros dentro. Então, é lindo, de novo. Tem que ser aproveitado. É um grande potencial. Exatamente. Né? Que, inclusive, reforça, né, as atrações em torno do parque. Estou mencionando apenas uma. Sem dúvida. A Cachoeira da Mariquinha, também numa área privada, é outro ponto de visitação belíssimo, né, que carece, esse sim, de uma infraestrutura mais adequada. Né? Mencionei 2 apenas. Né? Você tem outros pontos de visitação, né, e até de caminhadas ou de pedaladas que podem ser utilizados. Aliás, vocês pensam em implementar esse tipo de atividade, caminhadas e pedaladas no parque? Sim, nós pensamos em implementar 2 características para o povo da bike, digamos assim. Uma seria o cicloturismo, onde ele tem mais a pegada de passeio, você usa uma bicicleta para você passear, para você contemplar as belezas naturais do parque, e a outra é um bike park, onde a gente pode fazer circuitos mais de aventura, com mais velocidade, trepidação para mountain bike. Então a gente tem essas 2 possibilidades de implantar dentro do parque, essas 2 características para os amantes de bicicletas. E também temos total interesse em fazer caminhadas, corridas, maratonas, por que não copiar a meia maratona de Foz do Iguaçu, não trazer a meia maratona do Parque de Vila Velha? Né? É outro turismo, é outro nicho turístico que vai fomentar todos os estabelecimentos turísticos de Ponta Grossa. Vale ressaltar também, Ney, essa questão que você falou dos atrativos da região dos Campos Gerais. Né? A gente tem total interesse em desenvolver toda a região, seja o Buraco do Padre, a Cascata Mariquinha, todos são parceiros nossos nessa questão turística. Né? Vitimarsum, hoje a gente conversa com várias pessoas em Curitiba que saem de Curitiba para almoçar em Vitimarsum, né, para fazer um programa diferente na cidade. A região um pouco mais distante, mas a região de tropeirismo da Lapa, são esses vários atrativos que a gente precisa, em conjunto, desenvolver e divulgar para todo o Brasil. Leandro, a gente vai por um breve intervalo, a gente já volta. Por favor, continue acompanhando o programa Opinião, voltamos em instantes. Programa Opinião. Apoio. Supermercados Tozeto, bem mais que um supermercado. Angeli Day, onde os anjos de Deus se encontram. Maxi Clean, o melhor atendimento para o seu bichinho de estimação. Box 101, o mundo da tecnologia ao seu alcance. E Armazene Baggio, guarde o que você quiser aqui. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. O tema de hoje é o Parque Estadual de Vila Velha. Comigo no estúdio, o gerente-geral do Parque Estadual de Vila Velha, o senhor Leandro Ribas.
Eu gostaria de relembrar um comentário seu, uma informação, para ser mais preciso, do bloco anterior, quando o senhor diz que o investimento inicial será de 15 milhões de reais. Lógico que esse é o investimento inicial. Outros investimentos serão feitos inevitavelmente nos próximos 30 anos, que é o tempo que dura a licitação. Sem dúvida. E algumas pessoas podem perguntar, por que 30 anos? Porque a empresa precisa, obviamente, conseguir de volta o investimento feito no parque. Né? E hoje o volume de visitação é razoavelmente pequeno comparado com o que Vila Velha já recebeu no passado. O senhor mencionava também no bloco anterior que o Parque de Vila Velha chegou a receber 240 mil visitantes ano. Isso. Principalmente devido ao elevador da Furna principal. E agora, infelizmente, esse volume de visitantes é bem menor. Quantos visitantes nós temos atualmente no Parque Estadual de Vila Velha por ano? E qual é a expectativa de crescimento de vocês? E quantas pessoas devem ser contratadas para atender essa demanda? Certo. O parque hoje tem uma visitação anual em torno de 60 a 65 mil visitantes, certo? Hoje é um parque basicamente de fim de semana, digamos assim. É um parque que tem bastante visitação sábado e domingo, um pouco menos na sexta, porém de segunda a quinta ele é praticamente inexistente. São poucas visitações realmente, e terça ele é fechado para manutenção. A gente precisa manter a manutenção na terça-feira e vai tentar trazer vida para o parque também nesses dias de semana, né? Seja contatando com empresas de agência de viagens, escolas, para trazer escolas para cá. São essas as nossas estratégias de marketing nesse primeiro momento. A outra pergunta com relação ao número de pessoas, a gente tem uma equipe mínima pré-estabelecida que pode atender essas 60 mil pessoas ano hoje, que gira em torno de 20, 25 pessoas. Mas com o crescimento gradativo do parque, a gente espera triplicar em no máximo 5 anos esse número de visitantes, a gente vai aumentando esse número de pessoal e com certeza vai bater entre 80 a 100 pessoas no número de colaboradores do parque. Até para que a visitação fique confortável. Né? Exatamente. Porque quanto mais gente recebendo, melhor a experiência do turista. Sem dúvida. Nós mencionamos a questão de uma unidade mais adequada para as pessoas fazerem refeições. Certo. Aquilo era completamente errado, né? Mas no passado havia uma lanchonete grudada nos arenitos. Quando eu digo completamente errado, porque aquilo agredia os arenitos. Então não havia, como eu posso dizer, lógica naquilo. Né? Perfeito, tal, o que fizeram, mas hoje também, me desculpe, o Instituto Agriterra não está certo. Né? Você não pode ter um ponto de venda de salgadinho. Né? Ou seja, você tem que ter algo um pouco mais ligado à história da região. E nós temos pratos fabulosos ligados à história do tropeirismo. Sim. Né? Eu costumo brincar, mas isso é o meu paladar pessoal, né? Tudo que vai charque é bom. Né? E eles gostavam muito de charque, né? Os tropeiros. Sim. Até por uma necessidade. A carne salgada não estragava. Né? Mas, enfim, eu estou mencionando um item, né, da culinária dos tropeiros que era excepcional. Né? Mas você tem uma enormidade de itens, né, que podem fornecer uma experiência gastronômica adequada. Almoçar com aquele visual é algo que, sinceramente, deixaria muita gente encantada. Sem dúvida. Acredito que essa deva ser uma das primeiras medidas de vocês. Né? Sim, nós temos um prazo para implantar restaurante de até 180 dias. Então a gente vai, assumindo o parque, a gente já coloca uma operação provisória, melhorando o cardápio, especialmente para os nossos visitantes, e até 180 dias nós já estaremos com um novo restaurante no local. A gente entende também que o restaurante é de fundamental importância para a estrutura e para trazer mais visitantes. Como você mencionou, não vamos colocar uma lanchonete ou um restaurante grudado aos arenitos, mas nada impede que a gente coloque um food bike para servir pequenos snacks, bebidas, água, que faz falta hoje também, para melhorar o passeio, para melhorar a agradabilidade dos visitantes com o parque. Não só no núcleo Arenitos, como também no núcleo Furnas e Lagoa Dourada. Eu fico particularmente encantado com o núcleo Lagoa Dourada. Eu acho que é o que tem mais possibilidade de exploração. Até eu não gosto muito de usar essa palavra exploração, ainda mais se tratando de uma unidade de conservação.
Mas exploração que eu digo no bom sentido, na questão de você explorar o potencial Sim. que aquela localidade tem. Eu acho o núcleo Lagoa Dourada fantástico, e a gente vai implementar um barzinho, deck flutuante, colocar pedalinho, fazer flutuação. Então acho que vai ser o point mais charmoso do parque, sem dúvida, o núcleo Lagoa Dourada. Eu me lembro que muitas pessoas, conhecidos meus que eu levava para conhecer o Parque de Vila Velha, quando vinham me visitar em Ponta Grossa, ficavam realmente maravilhadas com a Lagoa Dourada. Meu pai, principalmente, que já faleceu, ele adorava pescar. Eu expliquei para ele que não dava para pescar na Lagoa Dourada. É engraçado que ele me visitou com uma certa regularidade nos anos em que eu estive aqui e ele estava vivo. E 2 vezes a gente acabou vendo, se não o mesmo peixe, era muito parecido. Que era uma traíra enorme, que ficava bem na beira da lagoa, né? Mas enorme mesmo, gigantesca. E essa traíra, ela mexia com a imaginação de pescador do meu pai para pesca esportiva, né? É óbvio que isso não dá para fazer, né? Até porque prejudicaria todo o ecossistema, aquilo é um berçário, né? Sim. Mas pedalinhos na Lagoa Dourada seriam possíveis de serem implementados? Não? A gente vai fazer essa solicitação, Ney. Hoje o plano de manejo não permite. Desculpe estar sendo repetitivo com o plano de manejo. Sim, claro. Lógico, voltando a frisar aqui, o plano de manejo não é um vilão do parque. Não, é necessário para se manter a unidade de conservação. Mas existem coisas, por exemplo, eu vou propor um pedalinho ao Parque de Vila Velha. Eu não vou simplesmente propor e o Instituto Água e Terra aprovar. Eles vão fazer um estudo, eu vou ter que apresentar através de estudos que o pedalinho não vai prejudicar o meio ambiente, certo? Quem sabe eles vão colocar uma limitação para certo ponto da Lagoa Dourada para poder utilizar esse pedalinho. Mas, sem dúvida, é uma atividade que a gente quer colocar lá. Tudo que aproxime a pessoa do contato com a natureza é interessante, né? Sempre lembrar que em Bonito, no Mato Grosso, perdão, misturei os lugares, eu ia mencionar na sequência outro lugar lá no Rio Grande do Sul. Mas, enfim, em Bonito, no Mato Grosso, você tem o mergulho naquelas águas cristalinas, né? Então, determinadas coisas precisam ocorrer para que as pessoas se sintam integradas ao meio em que elas estão, né? Lógico, com o devido cuidado e respeito ao meio ambiente. Eu não falo aqui de mergulhos na Lagoa Dourada, mas um pedalinho bem cuidado, eu sinceramente também não vejo lá grandes problemas. Até a flutuação apenas na lâmina superior da lagoa não seria tanto problemático, né? É mais ou menos isso como eu vejo. Nós temos, a gente falou da funa principal, mas outras 2 funas que também são muito bonitas na visitação, tá? Vocês pretendem fazer o que nessas outras 2 funas? A gente está estudando ambas com muito carinho, né? Hoje elas são dentro de matas fechadas. Exato. Uma furna é gigantesca, porém seca. A outra é menorzinha, com uma cachoeira também. Então, a gente tem ideia de fazer, numa delas, um circuito de escalada, na outra, colocar um rapel, mas são projetos futuros. A gente vai fazer o parque sempre com um gostinho de quero mais, né? Então, começamos com o balonismo e com o arvorismo. Na frente a gente consegue implantar outra coisa, vamos colocar o elevador, inaugura X, coloca Y, sempre casando, fazendo essa troca de figurinhas com o iate para ver o que ele libera ou não libera. Então é isso que a gente pretende implantar no parque, deixando o parque cada vez mais atrativo e se renovando, deixando ele sustentável com relação a esses atrativos. A última onça dos Campos Gerais, até onde eu saiba, quem me contou essa história foi um homem que presidiu a Paraná Turismo, no governo Requião, se não me engano, né? Foi Jorge Demiati. A fazenda dele ficou para a família, para a esposa e para os filhos. Ele já faleceu e, quando estava vivo, Jorge Demiati me disse que em 1981 se matou a última onça dos Campos Gerais. Um animal até razoavelmente pequeno, né, para uma onça, devia ter uns 80 quilos no máximo. E, infelizmente, mataram porque ela vinha pegando o gado da região, né? Eu sei que existe um trabalho muito bem feito de recuperação dos felinos no Parque das Cataratas, né?
E nós temos aqui outro animal que é emblemático da nossa região, que é o lobo-guará, que até onde eu saiba não está mais presente no Parque de Vila Velha. A reintrodução de maneira controlada de vida selvagem, eu citei 2 grandes predadores, não dá para deixar 2 grandes predadores soltos por aí com turistas andando para lá e para cá. Não estou dizendo que eles não devam ser reintroduzidos, talvez de uma maneira mais controlada, não sei. Mas vocês pensam em reintroduzir vida selvagem e principalmente tirar espécies exóticas de dentro do Parque de Vila Velha? Eu falo de espécies de vegetação, aquilo que for possível, obviamente. Lógico, a supressão de espécies exóticas e vegetação se faz necessária até para melhorar a atratividade das belezas atuais, né? Por exemplo, hoje você anda pelos caminhos de Furnas, a vegetação tampa grande parte do visual que se poderia contemplar. Então, dentro... Vegetação exótica. Né? Exótica, que fique bem claro. E isso está lá, ela é exótica, por si só ela já é uma invasora, né? Ela é oportunista, ela não deveria estar naquele local. Pinheiro, principalmente. Né? Então, a gente vai fazer essa questão de remoção, lógico, também tudo de maneira harmônica com o Instituto Água e Terra. Se for necessário fazer replantio, a gente faz replantio, sem dúvida, e para melhorar essa questão de visualização dos atrativos atuais. A questão da reinserção da fauna é um projeto que a gente já conversou em outras oportunidades a respeito, que a gente está tentando entender como é possível fazer ainda, sabe? Eu já pesquisei, se eu não me engano tem uma fazenda em Minas Gerais que faz essa reaproximação com o lobo-guará, mas do jeito que eles fazem não caberia aqui, que eles fazem com restos de comida normal, assim, por exemplo, que sobra do almoço, da janta, eles colocam lá para o lobo-guará assistir e comer, e o pessoal tira foto, assiste e tudo mais. Mas é uma questão bem importante a gente respeitar e saber utilizar também essa fauna, principalmente a fauna do parque, para a gente divulgar o parque Brasil e mundo afora. Então, a gente tem ideias, por exemplo, de, se não fazermos essa reinserção da fauna do local, da gente fazer algum tipo de projeção, alguma exposição interativa, onde a gente possa colocar o lobo-guará, para a pessoa realmente escuta saber o que é o lobo-guará, o que é o lobo-guará. Eu, como guarapuavano, sei o que é o lobo-guará, né? Que inclusive dá o nome para a minha cidade. Mas o pessoal precisa saber a imponência, como você diz, do lobo-guará, que quando você consegue visualizar um animal deste porte, é uma experiência realmente deslumbrante. Eu tive a felicidade de alimentar lobos selvagens numa fazenda em Tibagi, há muitos anos atrás. Mas, assim, isso realmente demandou estudo, como eu mencionei, né? E apenas deixando bem claro, quando eu falei pinheiro, alguns instantes atrás, eu estava me referindo ao pinus. Sim. Né? Não a araucária. Né? Isso é bem claro para que ninguém distorça a colocação. Já houve uma retirada de pinos ali no Parque de Vila Velha, algum tempo atrás, porque aquela praga cresce até nas furnas, então é bem complicado. Né? E realmente o pinus pode virar uma praga, porque a semente se propaga pelo vento. Sim. Acho que é necessário para a atividade de reflorestamento, mas acontece realmente às vezes isso. Né? E existem alguns eucaliptos também, daí também me desculpe, não tem cabimento ter eucalipto no Parque Estadual de Vila Velha, vegetação de novo, né, exótica, né? E isso realmente poderia ser revisto. A comunidade católica que nos assiste talvez vá estranhar eu não ter perguntado, então eu tenho que perguntar, né, sobre o Santuário de Vila Velha. Aí eu sei que tem uma série de questões delicadas, mas sinceramente aquela construção é belíssima, né, é de uma delicadeza arquitetônica, né, singular, numa época em que o cuidado com o meio ambiente não se diferenciava muito da relação com a fé. Lembrando que o Buraco do Padre só tem esse nome porque um jesuíta ia rezar dentro da furna, que é o Buraco do Padre. Né? Eu sei que o que eu disse pode parecer um pouco paradoxal, mas não é. Porque normalmente os católicos iam até aquela pequena capela para casamentos, batizados, ocasionalmente uma missa,
e eu não vejo muito dano ao meio ambiente ali. Mas há quem diga que causa dano, sim, porque você tem um fluxo muito grande de pessoas indo para o parque de uma só vez e isso pode ser prejudicial. Vocês estudam uma interação junto à Igreja Católica e à comunidade para tentar reativar o Santuário de Vila Velha? Sim, a gente tem estudos, Ney, porque também a gente acredita no enorme potencial que a igreja possui, porque é uma obra de arquitetura fantástica, a acústica dela é incrivelmente perfeita, para não dizer outro termo, porque ela, da onde você fala lá, uma igreja que não precisa de microfones, ela é realmente fantástica. Também já pesquisei a respeito, já foi um mosteiro, se eu não me engano, lá o primeiro mosteiro de Ponta Grossa foi na igreja de Vila Velha. Os beneditinos se instalaram lá primeiro, depois eles saíram de lá. E existia antes a exibição também de cantos gregorianos. Então a gente está estudando alguma forma de viabilizar novamente a revitalização da igreja, de trazer ela novamente para a visitação, né? Talvez a gente tenha uma limitação do Estado laico, né? O Estado precisa ser laico, por ser um parque estadual, a gente precisa regularizar essa questão. Mas a gente tem muito interesse em dar vida novamente para a igreja. O Estado é laico. A unidade de conservação pertence ao Estado, é verdade. Mas isso foi construído numa época em que o governo não tinha problemas com a Igreja Católica, faz muito tempo. Sim. E, sinceramente, eu não vejo muito entrave nisso. Mas sempre tem alguém que pode colocar problemas onde não existem. Só a dificuldade realmente de um fluxo grande de pessoas numa única ocasião é que talvez gerasse algum problema para vocês da administração do parque. Mas isso é controlável. Isso a gente pode... a gente já vai investir com monitoramento, com câmeras espalhadas pelo parque, existirão monitores também para dar toda a assistência, então... Vocês vão ter equipamentos de segurança então espalhados pelo parque? Sim, estaremos equipamentos de segurança para fazer esse acompanhamento e monitoramento. Vocês pretendem investir na pesquisa de vida selvagem dentro do parque? Não? Também a gente vai abrir, a gente vai reativar o programa Parque Escola, em conjunto com a Secretaria de Educação do Paraná. E hoje em dia, como você citou, a espécie do lambari endêmico já é estudado lá dentro do parque, tem os andorinhões. Recentemente também eu descobri que os andorinhões eram uma espécie que estava em extinção. Graças ao trabalho da unidade de conservação, hoje eles já não estão mais em extinção, então isso é um motivo de alegria. E a gente dá continuidade a esses trabalhos de pesquisa que já existem e fomentar cada vez mais estudos no parque. A gente passou muito rapidamente pela questão da unidade hoteleira, né? Vocês falaram em pousada. Vocês pensam em colocar um pequeno hotel, porque pousada é algo um pouco mais simples do que um pequeno hotel. Certo. Um pequeno hotel seria, eu acho que, charmoso ali. Não digo um arranha-céu. Sim, né? sim. Mas algo de 2, 3 andares. Né? E cá entre nós o parque é imenso. Né? Então, não, sem dúvida. O nosso plano, Ney, ele contempla a implantação de um possível hotel próximo ao Mirante da Tartaruga. Naquela região próxima à formação chamada de Fortaleza. Inclusive é o núcleo que a gente chama de núcleo Fortaleza. Então, lá que provavelmente sairão as nossas estruturas de cicloturismo e de mountain bike. E o que a gente pensa para um hotel no futuro é a implantação do hotel lá. Eu não sei se vocês pretendem fazer outros investimentos em Ponta Grossa. Mas, assim, do outro lado do asfalto, ali não é o parque, né? Do outro lado do asfalto não é o parque. Né? Só a área de Lagoa Dourada. Só a área da Lagoa Dourada. Isso. Então, você tem ali, por exemplo, uma fazenda belíssima com uma parede enorme, né? Um resquício da época que toda essa região esteve no fundo do mar. Sim. Né? E ali, além de ser um local excelente para pesquisas, não está, como eu posso dizer, entravado pela legislação ambiental, né? E, ao mesmo tempo, seria um local para investimentos que é fabuloso. Um hotel em cima daquele penhasco seria magnífico, para dizer o mínimo. Né? Sim.
Para você ver como a notícia do parque fomenta a economia, né? Eu também já estive conversando com algumas pessoas que me adiantaram que existem alguns estudos de novas implantações de hotéis em Ponta Grossa. Isso é fantástico, né? Não só para Ponta Grossa, como para a região. Eu acho que está movimentando todo o trade, toda a economia da cidade. Em relação ao lago que já tivemos na frente do parque, há muito tempo atrás o Corpo de Bombeiros de Ponta Grossa me disse que o lago tinha uma função também de combate a incêndios. Você jogava a mangueira ali, sugava a água e combatia incêndios. Esse lago ele foi desativado há muito tempo, né? Ele foi criado artificialmente através do represamento de arroios que passam na frente do parque. Vocês pensam em reativar esse lago ou isso não está sendo cogitado nesse momento? Neste momento, não. Ele continua com a função de prevenção de combate a incêndios. Ele ainda existe, né, ainda tem água e tudo mais, mas a gente está dimensionando ele para essa finalidade de combate a incêndios. Leandro, obrigado pela participação nesse bloco. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o último bloco do programa Opinião. O tema de hoje, o Parque Estadual de Vila Velha, que agora vai ser comandado pela iniciativa privada. Comigo no estúdio está o gerente geral do Parque de Vila Velha, Leandro Ribas, indicado pela Ecoparques do Brasil, empresa que venceu a licitação, num processo que foi muito rápido, levando em consideração a lentidão da máquina pública no Brasil. O Brasil é um inferno burocrático, né? Muitos administradores mais jovens, como o governador Ratinho Júnior, têm tentado quebrar esse paradigma. O prefeito Marcelo Rangel também age na mesma linha, de tentar facilitar a vida do empreendedor. Até onde eu saiba, o presidente Jair Bolsonaro tem a mesma tendência de facilitar a vida do empreendedor, né? Sem causar danos a ninguém, mas facilitando a vida dos outros, ou seja, criando menos regras e constrangimentos para que as pessoas possam investir no Brasil. E o processo de licitação realmente foi muito rápido. Foi muito rápido. Eu gostaria que você fizesse então um comentário, Leandro, sobre essa agilidade e até que ponto isso demonstra que a gente está vivendo uma nova época no Brasil, com, como eu posso dizer assim, um futuro promissor para bons negócios. E já digo de antemão que nós temos na TV Vila Velha, que pertence ao empresário João Barbiero, um grande ponto de apoio a esse tipo de iniciativa. Tanto que João Barbiero foi titular da pasta no final do governo de Beto Richa. Cida Borghetti assumiu o governo, né? Então, no governo de Cida Borghetti, nós tivemos João Barbiero como secretário de Estado e Cida Borghetti deu carta branca a ele e ele acabou levantando uma série de estudos que provavelmente foram utilizados para que o Parque de Vila Velha fosse privatizado, né? De maneira racional, inteligente e ambientalmente sustentável. Sem dúvida. Você acredita que esse tipo de iniciativa, que eu tenho certeza o João tomou enquanto foi secretário de Estado, acabou facilitando o trabalho do atual governador? Sem dúvida, o trabalho inicial começou na gestão passada, dessa concessão de todas as unidades de conservação do Paraná, né? E começou, como se colocou, o senhor João Barbiero deu início ao processo, o governador Ratinho encampou bastante a ideia e, talvez, com o apoio da política regional, questão do prefeito Marcelo Rangel, os secretários locais, os secretários estaduais, conseguiram que Ponta Grossa fosse o primeiro, Vila Velha fosse o primeiro parque contemplando a cidade de Ponta Grossa com esse programa de concessões do governo do estado. Então isso realmente foi de fundamental importância para que nós estivéssemos vivendo esse momento hoje. E a empresa de vocês, que é uma empresa sólida, que investe apenas em bons negócios, vê então no Parque Estadual de Vila Velha uma oportunidade de, como eu posso dizer, rendimento sustentável futuro? Sem dúvida. Sem dúvida a gente acredita muito no potencial de Vila Velha. A gente quer vender o Parque Estadual de Vila Velha para o Brasil e para o mundo inteiro. A gente quer colocar isso em agências de viagens, como já mencionei aqui anteriormente, em excursões escolares, em grupos de melhor idade. A gente quer trazer
um turismo diferenciado para a cidade e quer que toda a cidade ganhe com isso. Leandro Ribas, gerente-geral do Parque Estadual de Vila Velha, muito obrigado pela sua presença hoje aqui. A TV Vila Velha está sempre de portas abertas para recebê-lo, bem como todas as empresas, eu acredito, não sou João Barbeiro, mas do grupo de João Barbeiro, porque o João ele tem essa vocação de abrir espaço para quem investe em Ponta Grossa, né? E cá entre nós, eu espero que vocês sejam muito bem-sucedidos. Eu percebi nas suas falas, ao longo desses últimos minutos que a gente conversou, uma preocupação muito grande com a questão ambiental, e assim tem que ser, até honrando o nome da empresa que vocês trabalham, que é a Ecoparques. Sim. Eu agradeço muito novamente a sua presença aqui e, repito, boa sorte na empreitada. Eu que agradeço, Ney, o convite. Estou sempre à disposição de vocês para poder mostrar um pouquinho mais sobre o parque e para nós movimentarmos junto o trade turístico de Ponta Grossa e Campos Gerais. Muito obrigado. Novamente agradeço. O programa Opinião fica por aqui. Nós voltamos na semana que vem.